Pronto, estamos gravando, vamos começar com uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Para aqueles que têm o livrinho, tu e os sacerdotes, vamos fazer a oração oferecida de Santa Teresinha pelos sacerdotes, na página 49. Ó Santíssima Trindade, pelas mãos de Nossa Senhora das Dores, ofereço-vos hoje e em todos os momentos da minha vida, e por todos os séculos, as santas chagas de Jesus, e o amor dos anjos e santos do céu e da terra, purificado no sangue preciosíssimo do Divino Redentor. Uno-me intimamente ao meu doce Jesus, oferecendo todos os meus pensamentos, palavras, obras, sofrimentos e alegrias, particularmente para a formação de santos sacerdotes. Eterno Pai, eu vos ofereço, em satisfação dos meus pecados e pelas necessidades da Santa Igreja, assim seja. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Vamos lá então, filhas, dando continuidade aí à nossa formação. Então, nós estamos meditando nesta nova etapa do nosso momento aqui formativo, das nossas lives. Na primeira etapa, então, nós falamos de algumas virtudes para a vida de oração de uma mãe espiritual, pensando bem focado, né, na maternidade espiritual pelos sacerdotes, nesse exercício que a mãe espiritual precisa fazer. E agora nós estamos no segundo momento. Então, depois que eu já compreendi a importância dessa vida de oração para uma mãe espiritual, que eu já comecei a viver, assim desejamos, algumas daquelas virtudes, agora, como praticamente eu vou rezar? Então, nós começamos a meditar um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Não estamos com pressa, estamos aqui na primeira sentença. Então, já falamos aí sobre Jesus como este mestre da vida espiritual, que Santa Teresa vai nos falar. E Santa Teresa de Jesus vai nos dizer que não há nenhuma oração que seja mais bela. Aqui o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, por isso nós escolhemos a oração do Pai Nosso. Primeiro, porque os grandes santos, os grandes mestres da vida espiritual, vão comentar a oração do Pai Nosso. Ali nós temos tudo o que nós precisamos. Como devemos rezar, a quem devemos falar, o que devemos pedir e como deve estar o nosso coração, a nossa vida espiritual, para que de fato nós consigamos chegar próximo do desejo do coração de Deus para nós e desta união com Ele, que é o nosso fim último, a santidade.
Então, Santa Teresa também vai falar que é muito eficaz a oração do Pai Nosso e como meio de perfeição. E ela tem 7 petições. E nós vamos meditando um pouquinho de cada uma delas. Depois nós trouxemos alguns elementos sobre a vida pública de Jesus, que o próprio Jesus nos apresenta a Deus Pai. E isso é muito importante, porque nós estamos justamente meditando aí a primeira sentença, Pai Nosso, não é assim que rezamos? E por que falamos Pai Nosso? E é isso que nós estamos aí já na 6ª meditação, para justamente entendermos que Deus é nosso Pai. E foi o próprio Jesus que nos apresentou. Primeiramente, Deus como Pai. Depois, Deus como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, na vida pública de Jesus, Deus como nosso Pai. E aí nós então estamos aí meditando sobre este Deus que é nosso Pai. Por isso nós começamos a oração do Pai Nosso dizendo Pai Nosso. Então nós já falamos sobre este Pai que habita em nossos corações. Nós já falamos sobre este Pai que nos escuta. Nós já falamos sobre este Pai para quem nós valemos muito, e esse ponto aqui é bem importante, porque cura aí todas as nossas doenças de inferioridade em relação à paternidade. Gastamos aí um bom tempo, né, nessa formação, porque hoje é o grande mal do coração humano. Não reconhecer Deus como Pai e não compreender a dignidade que nós temos para com Deus Pai. Depois nós já falamos de um pai que se compraz com seus filhos, que se preocupa. E esses 3 últimos eu vou fazer uma revisão, que já que não tivemos meditação semana passada, para a gente recuperar aí um pouquinho o caminho que nós estamos trilhando. Então, nós falamos de um pai que o próprio Jesus Cristo, como modo único e especial de filho, vale muito para Deus. Eis aí o filho a quem coloco todo o meu amor. É isso que nós escutamos na Sagrada Escritura. Então, esse Deus que é amor e tem um filho que ele ama, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para nós entendermos depois o tamanho do amor de Deus por nós. Tanto é que o Padre Miguel Fuentes vai falar, vai nos lembrar da carta de São João. Deus é amor. E como o próprio amor, ele também ama seu filho e nos ama, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso também nós precisamos lembrar sempre. Porque esta é aí a grande graça da dignidade do ser humano. Alguém está falando aqui? Então, filhas, esse lembrar que Deus Pai é esse Pai preocupado conosco, esse Pai amoroso, é muito importante também para nós sararmos toda a inquietação aí do nosso coração. Tantas vezes em relação a esta figura paterna. Depois nós falamos de um pai que é digno de respeito. Esse aspecto de meditarmos em relação a Deus Pai é muito importante, porque também nós precisamos primeiramente olhar para nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha um total carinho e confiança extraordinários por seu Pai. Tanto é que ele vai falar, não é? Quem me viu, viu o Pai. Se me conheces, conheces o Pai. Então, esse mesmo Pai amoroso,
E aqui está o primeiro passo para a manifestação dos primeiros dons do Espírito Santo, que é o dom do temor e o dom da piedade. Porque para eu ter o dom do temor, eu preciso ter esta relação filial para com Deus. Então eu vou entender de fato a dignidade de Deus Pai. Então, eu percebo o quanto Deus, como esse Pai amoroso que cuida de mim, esse Pai amoroso que me sustenta, esse Pai amoroso que dá tudo o que eu preciso. Não tudo que eu quero, mas tudo que eu preciso. Nós vamos ver de novo um pouquinho sobre isso. E aqui, nesse aspecto, nós temos que lembrar... Tá de celular, safado. Alguém está... Não, né? Acho que... Algum microfone aberto? Peço que fechem, por favor. Obrigada. Então, esse pai também, que é digno de respeito, nós falamos como isso está aí no nosso primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar. E isso serve para todas nós. E depois nós meditamos, por último, este pai a quem nós devemos imitar. E esse é o processo da santidade. Este processo de união com Deus. E ele nasce, este processo, justamente do nosso desejo de imitar a Cristo. Se somos imagem e semelhança de Deus, como nós lembramos nesse Deus Pai, que é um pai que se compraz dos seus filhos, que nos traz aí a criação como imagem e semelhança dele, esse mesmo Deus Pai nos dá nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos imitar. Então, se nós queremos entender o que é ser imagem e semelhança de Deus, é só nós olharmos para a humanidade de Cristo, que nós vamos entender. E é ali que é o nosso primeiro passo de imitação. Então, o Padre Miguel Fuentes nos lembra como é uma lei natural da nossa vida acharmos que os filhos parecem com os pais, ou que eles devem parecer com seus pais. Se isso biologicamente, naturalmente, já é algo necessário e processual dentro da vida humana, então na vida espiritual também. E aí o padre vai nos lembrar da passagem do Evangelho de São Mateus. Sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Então nós devemos imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, buscar a perfeição. Aqui eu coloquei uma mensagem de Santa Teresa, quando ela está falando ali sobre o caminho de perfeição com as monjas do Carmelo, né? Ensinando ali nesse grande livro de Santa Teresa, que nós falaremos bastante dele aqui, porque ela brilhantemente meditou sobre o Pai Nosso. Ela falava: ouve-me, queridas filhas, fazei o possível por estar perto dele. Se vos habituardes a tê-lo sempre junto de vós, e ele vir o que fazes com amor, e que procura todos os meios para lhe ser desagradáveis, ele não só nunca vos faltará. Aqui eu não completei a frase, porque ela é longa, o texto, mas é nesse sentido que se nós buscamos a Deus e a fazer tudo com amor e a estarmos constantemente na presença dele, nada nunca nos faltará. Que é um pouquinho do que nós vamos meditar hoje, né? Então, Santa Teresa ensinava muito para as monjas como é importante a presença, buscar o estado de presença em Deus a todo momento. Então, há histórias de que Santa Teresa estava lavando louça e levitava.
Então, por quê? A todo momento buscar a presença de Deus. Porque esse é o primeiro passo para a vida de oração. Esse é o primeiro passo para verdadeiramente eu saber rezar. Se eu me coloco na presença de Deus. Se eu lembro que a oração é o encontro entre mim e Deus. Um encontro que sempre terá esta outra pessoa amada a me esperar. Assim, nós podemos meditar nesse outro aspecto. Deus Pai é um Pai que vê no segredo. E nós sabemos dessa célebre passagem, também do Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo de 4 a 6. Teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Olha o que Santa Teresa estava ensinando para as monjas. Se tudo fizeres na presença, na união, e nos acostumarmos com isso, então qual é o nosso problema? Nós não nos acostumamos em buscar a presença de Deus constantemente, a ponto de chegar como santos e dizer, né, não fiquei nem um segundo do meu dia sem pensar em Deus, ou seja, sem estar na sua presença. Se fizermos isso, ele nunca nos faltará, não disse Santa Teresa? E aqui está no Evangelho. Deus recompensará aquele que falar com ele em segredo. E aí completa São Mateus. Teu Pai que vê no segredo. Então agora nós vamos entender um pouco o que era este segredo. Nós sabemos que tem o entra para o teu quarto, fecha a porta, fala a Deus Pai em segredo, que é essa intimidade, esta vida interior. Então, o que é esse segredo, filhas? A nossa intimidade, a nossa alma, o que há de mais íntimo, o que há de mais profundo em nós. E qual é o núcleo desta intimidade? O nosso coração e a nossa consciência. Então, nós devemos falar a Deus do fundo do nosso coração e do fundo da nossa consciência. Então, Santo Agostinho vai dizer: Deus está lá. Deus habita em nós. Esse Deus que nos escuta, que nós já meditamos. Esse Deus que atua em nós. Então, ele não é só um Deus amoroso, ele não é só um Deus que habita em nós, ele não é só um Deus que nos escuta, ele não é apenas, né, somente um Deus que se compraz de nós, um Deus a quem nós devemos imitar, mas ele é um Pai, um Deus Pai que habita, que atua em nós. Por isso, Santo Agostinho vai dizer: tarde te amei, procuravas fora o que estava dentro. Então, nós sabemos que Deus está em toda parte, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele está em tantos lugares. Mas nós sabemos o quanto nós dividimos esta presença de Deus com tantas outras coisas. Então, nós nos desgastamos tantas vezes do nosso coração e da nossa consciência com coisas, com pessoas, com ruídos, com armadilhas do demônio, com tentações do demônio. Então, no íntimo da nossa alma, ou seja, lá no escondido da nossa consciência, Deus está. Por isso que nós sabemos, quando nós fazemos aí um exame de consciência, sempre acusa aquilo que é contrário à fé, contrário aos mandamentos. É este Deus atuando em nós, atuando na nossa consciência. Então, o Padre Miguel Freitas vai dizer que é consolador, nós sabemos que Deus Pai está sempre disponível. Ele está ali dentro de nós, pronto a atuar, pronto a nos atender, a ouvir.
basta nós procurarmos. Por isso, Santo Agostinho chega a esta conclusão no seu livro Confissões. Ele está ali dentro de nós, desejando que nós o procuremos. E aí ele penetra nesse mais íntimo de nós. Então, quem permanece no amor, vai dizer São João na sua primeira carta, permanece em Deus e Deus nele. Então, nós precisamos nos aprofundarmos para encontrar este Pai que fala em segredo a nós. E aqui nós precisamos ter um grande cuidado, porque se nós não nos aprofundarmos neste segredo, por meio de uma purificação primeiro, ou seja, precisamos de penitência, precisamos de confissão, precisamos de um profundo conhecimento daquilo que são as nossas inclinações ao pecado, das nossas inclinações a virtudes. Precisamos saber fazer um exame de consciência. Precisamos saber aquilo que é necessário para penitenciarmos, para nos sacrificarmos. Nós podemos cair num grande risco. Padre Miguel Fuentes vai nos alertar. Porque as pessoas ficam falando de um Deus muito fora de nós. Ou até que nós consigamos fazer tudo por nós mesmos. E ele fala que o risco é cairmos num grande porão vazio. Ou seja, no nada que nós somos. E não, e não encontrarmos verdadeiramente com Deus que está em nós. E aí seremos agitados pelos maus espíritos, diz o Padre Miguel. Só que Deus não se afasta. Nós é que não o encontramos. Nós é que não conseguimos, de fato, entrar neste quarto e colocarmos em segredo, como está lá no Evangelho de São Mateus também, mas no capítulo 6, um pouquinho no final desta parte, né? Já no versículo 6. Para eu entrar neste quarto, ou seja, para entrar no mais íntimo do meu ser, para entrar neste segredo, para falar a Deus Pai, eu preciso de jejum e de uma grande vida de oração. Eu preciso do silêncio do interior da minha alma. Então, Deus deve ser procurado em segredo, e isso nós aprendemos com o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo isso, nós podemos entender mais um adjetivo aí do nosso amado Deus Pai. Ele também é um Pai atento. E também está lá no Evangelho de São Mateus. Estamos descobrindo aqui que o Evangelho de São Mateus é o Evangelho de Deus Pai. Vosso Pai sabe o que vos é necessário, que vós lhe peçais. Aquilo que nós já começamos a relembrar no começo da nossa meditação. Deus Pai nos conhece e, como Pai, Ele sabe do que precisamos. E a oração do Pai Nosso já nos revela o quanto Deus sabe, até a prioridade do que nós necessitamos e como nós devemos pedir. Então, ao contrário de um pai do mundo que desconhece seu filho hoje, o Padre Miguel Fuentes vai nos lembrar. Então, os pais de hoje não sabem das necessidades da alma do seu filho. Por isso que tantas vezes nós temos lembrado, filhas, da importância de uma mãe biológica transcender a sua maternidade por uma ordem espiritual, para que ela possa viver a maternidade espiritual pelos seus filhos e comece a entender, por meio da ação do Espírito Santo, a ter o discernimento de o que é que o seu filho necessita, né? Quais as necessidades da alma do seu filho,
para que ele possa ter esse mesmo encontro com Deus. Então, diferente deste pai do mundo, que não sabe hoje nada sobre o coração dos seus filhos e sobre a consciência dos seus filhos, até para orientá-los a não recorrerem em tantos erros da moral, da doutrina católica, Deus Pai sabe. E eu achei muito forte aqui o que o Padre Miguel Fuentes vai nos falar. Que ao trazer um filho ao mundo hoje, um pai biológico deixa infecundo o coração e a alma do seu filho. Como se ele pudesse desassociar entre a concepção e depois o filho que ele tem diante de si para orientar, para formar, para conduzir. Tanto é que ele vai dizer, não confunda dar à luz com ser pai, com ser mãe. Então, uma pode ser, né, essa função biológica, até os animais têm. Porque o mundo de hoje está completamente perdido nas suas agitações. Então, os pais são completamente distraídos da realidade dos seus filhos, do que eles estão vivendo nas escolas, do que eles estão passando em tantos lugares, com tanto erro, né, em cima, ensinando tantas coisas para eles. Mas nosso Senhor Jesus Cristo já nos apresenta um Deus Pai atento, que conhece e quer dar o que precisamos. Isso é muito importante, o que Jesus aqui nos alerta. Deus sabe das nossas necessidades e, como esse Pai, Ele quer nos dar aquilo que precisamos. Então, tantas vezes o silêncio de Deus não deve ser interpretado como uma ignorância, como uma desatenção, como uma indiferença, uma despreocupação de Deus para conosco. Então, nós não podemos nem pensar sobre, nem imaginar algo assim, diz o Padre Miguel, porque há uma grande diferença entre o que nós precisamos e o que nós pensamos que nós precisamos. Mas Deus sabe, e sabe claramente das nossas necessidades. E a oração do Pai Nosso é a maior representação deste amor, deste cuidado, desse conhecimento de Deus por nós. Então é isso, filhas, hoje nós vamos fazer aqui a nossa oração e depois nós abrimos para as nossas perguntas, para a nossa conversa, se as senhoras tiverem, como temos feito sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora, Mãe Santíssima e Imaculada, a vossa maternidade foi consagrada por Deus como via de salvação para a humanidade inteira. Dai-me a graça de unir-me à vossa santa maternidade, a fim de que, comungando das vossas intenções maternas, eu possa cumprir santamente a missão a mim confiada pela misericórdia divina, de oferecer-me como uma vítima por uma vida de oração e sacrifícios, como vítima do amor materno, para a santificação dos sacerdotes. Ó minha querida e boa mãe, assisti-me, guiai-me e instruí-me, para que eu seja um instrumento útil da vossa misericórdia materna. Assim seja. Amém. Nossa Senhora, misericórdia materna, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, alguém tem alguma pergunta?